Bom dia, Francisco. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Tudo e com o senhor? Tudo ótimo, melhor agora. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Bom dia, Camila. Bom dia, professor. Bom dia, José, meu caro. Saudade Bom de você. dia. Bom dia, Freda. Te vi Bom sem dia. camisa. Ah, gatinho. Bom dia, Arthur. Bom dia. Hoje eu só vou esperar mais um minutinho, que eu tenho muita coisa para falar para vocês. Talvez o tempo não seja suficiente. Dá pra ver que você tá empolgado. Tô. Da aula é massa demais. História é massa. História é a melhor ciência de todas. Ah, você não conta não, José. Você é meu chegado aí, sua opinião é sempre... Aí não conta. Vamos começar a aula? Eu sei que eu deveria ter feito isso lá no começo do ano e tal, mas vocês se lembram que esse semestre começou eu chamando a atenção de vocês para vocês se empolgarem novamente. Antes de mais nada, um ótimo dia para vocês, um ótimo fim de semana que está chegando aí, praticamente já está aí. Eu queria apresentar para vocês um método de estudos. Eu me lembro de olhar no caderno de alguns estudantes e já ter visto algumas pessoas que estudam desse jeito. Se chama método Cornell. Tenho certeza que algumas pessoas conhecem. Eu vou espelhar aqui, compartilhar a imagem rapidinho, para vocês verem como é que é o formato que fica o caderno no método Cornell. Estava lendo um artigo que mostra que 50 não, perdão, até 17% dos... esse método aumenta em 17% o aprendizado. É essa a informação. Esse método foi criado na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, em 1940. Ele é bem simples. Basicamente, fica parecendo que é apenas uma divisão. Mas a forma como funciona na sua cabeça é que faz toda a diferença. Eu não sei quais são os seus objetivos para o ano que vem. Nós temos aí o Enem no começo do ano que vem. Eu não sei se após passar a pandemia você pretende pegar firme num cursinho e tal. Eu espero que todo mundo já passe logo de cara. Mas daqui a pouco você quer estudar para um concurso, principalmente na área jurídica. Para quem segue aqueles perfis no Instagram de pessoas que estudam para concurso, que preparam todo o caderno, a maioria dessas pessoas usa o método Cornell. Onde está a expressão método Cornell, você vai colocar o título da matéria. No caso, hoje, Primeira Guerra Mundial. Embaixo do título, você coloca a data, coloca algumas informações, traça uma linha e divide ela dessa forma aí. E de um lado, você só coloca a revisão, algumas palavras-chave. Eu achei essa imagem lá no Pinterest. Eu já tinha visto essa imagem, mas hoje eu resolvi trazer essas informações para vocês, por causa desse artigo que eu li. As anotações e o resumo. É bem simples, mas faz toda a diferença. Tranquilos? Depois dá uma procurada lá no Pinterest, ou no Google, ou no YouTube. Só uma perguntinha rápida. Alguém já usa esse método? Eu já usei. Já usou, Jordana? Não usa mais?
Não, professor, porque eu fico com muita preguiça de ficar repartindo o caderno, sabe? Todas as páginas. Mas Sim, o bom dele é realmente dar destaque para algumas coisas. pois é. O que a Jordana e a Ingrid estão falando é que dá muita preguiça. Mas aqui que está o detalhe. De fato, aqui está toda a diferença entre aprender de fato e estudar de fato. Estudar para valer dá muito trabalho. E aí que está. Quando se faz bem feitinho, vem o resultado. Fica a dica para vocês futuramente, caso for fazer um concurso público, quem for seguir na área do direito. A Júlia está dizendo que faz também. A Amanda. Enfim. Vamos começar a aula com três comentários atuais. São 8h56, essa aula acaba 9h35. Eu espero que vocês me permitam, porque atualidades é muito importante para vocês. Quem que é o professor ou professora de atualidades de vocês? A Tainara. Ok. Então, vou roubar algum pouquinho da aula dela para falar de três coisas. Primeiro, essa semana foi fechado o acordo entre Israel e Emirados Árabes. Quando eu for dar uma aula sobre Oriente Médio, eu vou voltar nisso. Mas o que há de importante nesse acordo? O Estado de Israel, ele domina uma cidade histórica, que é o centro cultural do planeta, que é Jerusalém. Jerusalém tem símbolos cristãos de três religiões monoteístas, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E Israel domina a Cisjordânia. Mas para ela dominar toda a região de Israel, ela precisaria dominar a Palestina. O povo da Palestina luta pelo direito de ter o seu próprio Estado. Infelizmente, como a maioria são árabes, muçulmanos, eles são impedidos de visitarem uma parte de Jerusalém. Esse acordo, pela primeira vez na história, vai colocar fim ao atrito entre Israel e a Palestina. Esse acordo foi intermediado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou isso em seu Twitter particular. Então, é um avanço no fim dos conflitos entre árabes palestinos e israelenses no Oriente Médio. O segundo assunto tem a ver com o Donald Trump, e é muito atual. No dia 6 de dezembro, ou novembro, nós vamos ter as eleições nos Estados Unidos. E lá a eleição é por voto num papelzinho. Então, ela demora 2, 3 dias para a contagem final. Então, se ocorrer no dia 6, ali por volta do dia 9, dia 10, nós já saberemos quem será o próximo. Sim. A Palestina, sem sombra de dúvida, já está quase toda ela destruída, Ingrid. Concordo com você. Depois a gente vai ver isso com detalhes. Mas o fato é que uma lei federal, a partir de setembro, agora vai dar direito aos eleitores nos Estados Unidos de fazer o voto via correio. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da indicação do candidato democrata Joe Biden a vice-presidente, que pela primeira vez na história dos Estados Unidos, nós vamos ter uma candidata a vice, que é a Kamala Harris, que tem um pai que é um jamaicano e uma mãe que é uma indiana. Olha tanto que é atual essa discussão, porque ela envolve dois conceitos que eu sempre falo para vocês. O conceito de representatividade e o conceito de lugar de fala. Nos Estados Unidos, o eleitorado feminino equivale a 50,1% da população. E se formos olhar para o perfil, nós nunca tivemos
um presidente ou uma presidente mulher nos Estados Unidos. Portanto, a representatividade feminina não é positiva, ela é sempre anulada. Com a escolha de uma mulher para vice, a intenção é recolher, colher, energizar, captar, capturar esse voto feminino. Além disso, o voto negro nos Estados Unidos, ele equivale a quase 12% da população. Também por ser uma mulher parda, que se autodeclara negra, ela também tenta capturar esses votos. Além disso, por ser filha de uma indiana, ela é com raízes asiáticas. Então, ela busca, e essa estratégia do Joe Biden é trazer esse eleitorado que não tem representatividade e lugar de fala para decidir a eleição nos Estados Unidos. E qual foi a cartada final? Se nós pegarmos, rapidinho, Jordano, se nós pegarmos o assassinato do George Floyd, lá em maio, se eu não me engano, dia 23 de maio, acho que foi isso, até os dias atuais, nós temos tido nos Estados Unidos manifestações antirracistas chamadas Black Lives Matter, o que faz com que o assunto seja muito atual. E lembrando, o Joe Biden tem 76 anos. Em 2024, caso os democratas vencem, nas plenárias atuais, eles estão na frente do Donald Trump. A imagem do Donald Trump antes da pandemia era muito boa, que a economia interna dos Estados Unidos ia razoavelmente bem. A pandemia veio e causou toda essa desestruturação da economia e da saúde. Os Estados Unidos são o epicentro da crise sanitária no mundo, mais de 160 mil mortos, milhões de pessoas contaminadas. Lembrando que nos últimos 30 dias, 40% da população foi contaminada. Então, ele está vivendo talvez o pior momento em seu governo. Tudo bem que não é culpa dele, mas a forma como ele reagiu à pandemia, incentivando as pessoas a furarem o isolamento, a não usarem máscaras, acabou tendo um reflexo na popularidade dele. Pois não, Jordana? Também tem a questão da vice que ele escolheu ser conservadora, né? Porque ela ela defende que os negros deveriam... eu não estou conseguindo achar as palavras certas. Mas ela é bem conservadora e em relação a isso, ele está conseguindo muitos votos dos velhinhos, né? Que antes eles apoiavam o Trump por ele ser conservador. E com o coronavírus, ele começou a falar, não, é só uma gripezinha, vai morrer só as pessoas que não têm muita imunidade, né? Então, ele acabou perdendo o voto justamente da maioria do povo dele que votou. E aí, para ele conseguir o voto dessas pessoas, ele pegou também ela por causa dela ser conservadora. Exatamente. A estratégia, sua leitura está correta. E a estratégia do Joe Biden foi inteligente. E aí, o que eu ia concluir? Quando chegar em 2024, caso os democratas vençam, lembrando que se você acha que os republicanos são de direita e os democratas são de esquerda, você precisa rever seus conceitos. Nos Estados Unidos, partidos de esquerda existem, mas até hoje eles nunca elegeram um presidente. No máximo, o Barack Obama era de centro para a esquerda. No máximo, ele nunca foi de esquerda. O único candidato que tentou, mas não venceu as plenárias pelo Partido dos Democratas foi o Bernie Sanders, que é um socialista, mas nos Estados Unidos não há abertura para isso. Então, a diferença básica entre democratas e republicanos é que os republicanos se preocupam mais com a política interna, e os democratas mais com a política externa. Basicamente é isso. Alguns querem mais o Estado, outros menos, mas não tem essa variação de esquerda e direita nos Estados Unidos. São mais com a ideia de ou muito conservadores ou menos conservadores.
Basicamente é isso. Então, tira essa ideia da sua cabeça, porque nos últimos anos, desde 2016, nos grupos de WhatsApp, os caras têm criado uma ideia de que os democratas são de esquerda e os republicanos de direita no Brasil. Aí chega no terceiro comentário, que é muito atual. Ontem saiu uma pesquisa quentinha na Folha de São Paulo. Olha tanto que é interessante. Porque a Folha de São Paulo é muito criticada pelos setores que votaram no Bolsonaro. Mas ontem o próprio Bolsonaro estava usando essa pesquisa. Por quê? Porque essa pesquisa diz que a aprovação do Bolsonaro subiu quase 10%. Portanto, com a atual aprovação dele, ele seria eleito provavelmente em primeiro turno. Quais são as explicações para isso? Assim que o Matheus falar, eu vou tentar traduzir para vocês. Professor, e a aula de Primeira Guerra? Eu vou dar essa aula ainda, mas é porque isso é muito atual e muito importante. Pois não, Matheus? Professor, eu só queria te perguntar assim, acaba que no final, essa alternância entre os democratas e os republicanos se adaptam, pode ser uma maneira de se adaptar ao mundo. Tipo, um apoia mais o mercado interno, outro o externo, mais presença do Estado, menos presença do Estado, mas nada muito diferente. Então, é uma maneira deles se adequarem às novas políticas do planeta, às novos países, novos mercados? Pode sim, pode. Só que, se a gente for analisar isso, todos os governos de todos os países, inevitavelmente, também têm que se adaptar aos novos tempos. Então, isso não se aplica só aos Estados Unidos. Todos os governos, caso queiram desenvolver a economia de seus países, têm que se adaptar. Caso contrário, fica para trás. Então, isso aí não serve para explicar somente os Estados Unidos, mas o mundo todo. Faz sentido o que eu disse, Matheus? Sim, eu compreendi. Obrigado, professor. Por nada. Quais são os fatores que explicam por que houve um aumento na popularidade e na aprovação do Jair Messias Bolsonaro? O mais importante, a ajuda emergencial de R$600. Ponto. Sem sombra de dúvida, essa ajuda no atual contexto em que vivemos e a ideia de prorrogar ela por mais 2 meses fez com que a aprovação dele aumentasse demais. Se as eleições presidenciais fossem nesse ano, eu não teria dúvida em dizer Bolsonaro é reeleito. Segundo ponto, com a crise da pandemia, os prefeitos e os governadores tiveram que... Olha que legal o que a Jordana falou aí. Ela usou um conceito lá do Brasil, República Velha, lá antes de Getúlio Vargas, para fazer uma reflexão sobre os tempos atuais. Muito massa isso. E eu concordo. Eu chamaria isso de populismo à direita. Porque o povo acha que só existe populismo na esquerda. Não, gente. Existe populismo na direita, no centro e na esquerda. Vamos pensar o que o Lula fez com o Bolsa Família. É a mesma coisa que está sendo feita agora. A diferença é só a pandemia e o valor que está sendo bem maior. Mas é a mesma lógica. Não vejo diferença. Bom, então, quando começou a crise, o atual presidente estimulou as pessoas a furarem o isolamento e se preocupar mais com a economia. Muitos setores da sociedade apoiaram isso. E eu não vou discutir aqui o que é certo ou o que é errado, porque para eu falar sobre isso é falar de privilégios. Eu sou um funcionário público e eu tenho o privilégio de poder ficar em casa. Mas eu entendo que tem milhões de pessoas que não têm essa escolha. Então, se ela prioriza, ou se ela não tem nem como priorizar, ela acaba sendo forçada a trabalhar mesmo na pandemia, cabe a mim calar a boca, porque seria hipocrisia da minha parte ficar defendendo que todo mundo se isole, quando, na verdade, nem todo mundo tem esse privilégio. O fato é que o presidente tomou essa direção e foi apoiada por muita gente. Os prefeitos, e se você sabe, quem cuida da saúde
são os estados e os municípios, com medo de haver uma sobrecarga e um colapso do sistema de saúde pública, colocaram o isolamento e os lockdowns. Isso fez com que a população olhasse para o presidente com um olhar positivo, de alguém que se preocupava com a vida das pessoas e a economia. Em contrapartida, os prefeitos e os governadores estavam lá para atrapalhar. Qual que é o resultado disso? A aprovação dos prefeitos e dos governadores caiu e a aprovação do presidente aumentou. Você discorda ou concorda disso, professor? É discutível, porque, para mim, o atual presidente não quer governar. E aí eu entro no terceiro fator. Por que ele não quer governar? Porque lá na campanha, ele vendeu a imagem que ele é antissistema, que ele veio para acabar com a corrupção. E se ele governar, significa que ele aceitou o sistema. Então, ele não pode governar, porque isso significa ser igual a todo mundo. Portanto, ele não governa. E ele deixa quem governar? Os prefeitos e os governadores. Portanto, a população ela ficou contra os prefeitos e governadores. Se você notar, são os principais criticados. E o Bolsonaro subiu a sua aprovação. E o último fator, os principais líderes das igrejas neopentecostais, estou falando dos grandes, como Edir Macedo, Silas Malafaia, Marco Feliciano, aquele outro da Igreja Mundial, que agora o Valdomiro. Esses caras fecharam com o Bolsonaro e têm feito muita publicidade positiva do presidente. Então, isso ajuda a gente a entender. Hoje, o eleitorado protestante, ou caso você queira usar essa expressão, evangélico no Brasil, decide uma eleição. Alguém quer fazer algum comentário? Só uma pergunta rapidinho. Vocês acham que eu devo continuar fazendo esses tipos de análise e comentários ou mais me concentrar nas aulas? Pode continuar. Ótimo. Só que não é sempre, viu? Porque só quando acontece alguma coisa muito importante, assim, que eu acho conveniente. Então, vamos começar a aula. A aula de hoje é Primeira Guerra Mundial. A apostila 10, se eu não me engano, está no capítulo 6, puxando de cabeça, porque minha apostila está meio longe. Mas isso é um detalhe, ela está na apostila 10. Eu vou espelhar uma imagem para vocês aqui rapidinho. Compartilhar, né? Novamente, mas aí eu passo, rapidinho. Estão vendo um mapa da Europa? Sim. Nós temos aí alguns países em destaque. Grã-Bretanha, que é a união de vários países. Estou falando basicamente do Reino Unido, que envolve Escócia, País de Gales, Irlanda e Inglaterra. Vamos generalizar esses 4 países e colocar que eles estavam do lado da França e da Rússia. Nós temos a França, nós temos a Alemanha, nós temos a Áustria-Hungria, nós temos a Rússia e a Itália. Então, vou repetir isso aqui para fixar na mente de vocês. É uma aula bem detalhada. Como é que vão ser divididas as aulas de Primeira Guerra Mundial? Vão ser 3 aulas de Primeira Guerra Mundial. Hoje, nós vamos entender as causas. Na aula que vem, o desenvolvimento. E na última aula, a conclusão, ou seja, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos entender basicamente o seguinte: por que a Grã-Bretanha entrou na guerra? Por que a França entrou na guerra? Por que a Itália entrou na guerra? Por que a Alemanha entrou na guerra? Por que a Rússia entrou na guerra? Por que a Áustria-Hungria entrou na guerra? Eu vou interromper e vou olhar para vocês. Eu sei que eu não estou vendo vocês, mas pelo menos com a relação mais próxima, entre aspas. Então, vou repetir a pergunta.
se você tiver com o seu caderno, coloca a divisão em 3 partes: causas, desenvolvimento e conclusão. A pergunta é: por que os países entraram na guerra? O primeiro fator a explicar isso é um conceito chamado nacionalismo. Matheus, você quer falar, meu caro? Não, professor, ficou levantada a mão. Ah, não, de boa. Nacionalismo. Vocês se lembram que lá no começo do ano nós falamos de 3 ideologias: liberalismo, nacionalismo e anarquismo. Como passou o tempo, eu vou fazer uma revisão rapidinho sobre a ideia de nacionalismo. Nacionalismo vem, óbvio, da palavra nações. Vem da palavra pátria. Quando se envolve nações e pátria, nós estamos falando de Estado-nação. Estado-nação envolve território. Envolve a ideia de povo. E envolve um conceito chamado sentimento de pertencimento. Então vamos fazer uma reflexão. Nós temos no Brasil 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E dentro disso nós temos aí 27 estados mais o Distrito Federal. Acho que é isso, né? Ou são 26 estados e o Distrito Federal? Conversa comigo. Creio eu que 26. 26 e o Distrito Federal? Ok. Se a gente pega uma pessoa que mora no Acre e uma pessoa que mora, sei lá, no Rio Grande do Sul, pergunta: o sentimento de pertencimento dessas pessoas é igual ou diferente? Mas nem perto, totalmente diferente. Diferente. Obrigado, Li e José. Antes do sentimento de pertencimento, que a gente chama de nacionalismo, existem os regionalismos. Então, há aquele sentimento de pertencimento ao Estado, à região. Depois que se desenvolve isso, se desenvolve as grandes regiões. Então, uma pessoa que mora no Pernambuco, uma pessoa que mora no Piauí, no Rio Grande do Norte, a Giovana sofre aqui em Goiás, né? Aqui em Goiânia, principalmente. A gente acha que os caras têm dinossauros, lá tá na era Jurássica, né? Que é um bullying. E eu já vi você fazendo esse bullying aí. Vou te processar. Bom, para desenvolver um sentimento que apague os regionalismos e unifique, a gente tem que construir uma ideia de povo. Mas para isso não podem haver preconceitos regionais. Isso é muito importante. Eu vou ter que falar de política mais uma vez, mas aí é só para fazer umas comparações. Professor, e a Primeira Guerra? Vocês sabem que eu dou aula assim. Tento fazer vocês entender primeiro os conceitos para depois explicar. Teve uma época, assim, eu torcia para que isso ficasse no passado. Eu torço, né? Mas a gente sabe que isso nunca acabou, nem vai acabar. Que o povo do Sul e do Sudeste tinha muito preconceito com o pessoal do Nordeste. Tinha, entre aspas, né? Que a gente sabe que tem. Esse preconceito, que a Giovana, por exemplo, acabou de dar um exemplo, faz com que se desenvolva uma dificuldade do povo do Nordeste dialogar com o povo do Sul e do Sudeste. E isso faz com que o nacionalismo seja mal feito. Se a gente levar isso para o contexto pré-Primeira Guerra Mundial, ou seja, final do século XIX e início do século XX, os governos passaram a fazer investimento maciço em algumas áreas. Quando eu falo de governos, eu estou falando de estados. Estados muito fortes, exceto a Grã-Bretanha, que eu vou fazer a discussão daqui a pouco. Professor, está me parecendo que vai ser uma aula bem detalhada. Sim,
Porque depois que você entender isso aqui, nunca mais você vai esquecer. Professor, então continua. Ok. Os estados investiram em educação básica, pública e gratuita. Esse foi o primeiro ponto. Para isso, foi necessário construir uma história de glórias e honras. Porque se um povo tem uma história na qual ele se orgulha, ele sente amor ao seu país. Aqui nós temos outra reflexão. Se nós pegarmos o Brasil com 210 milhões de pessoas, e a pessoa é índia, a pessoa é negra, a pessoa é de alguma comunidade LGBTQ+, ou ela é uma mulher, ou ela é um homem olha para a sua história e se orgulha, porque a história que ele aprendeu foi basicamente hétero, branca e de classe média. Se uma mulher olha para a sua história, ela vê poucos exemplos, poucos exemplos que lhe faça ficar honrada, feliz. Se os índios olham para a história do Brasil, então eles falam assim, essa não é a minha história. Essa é a história de sofrimento. Cadê as minhas conquistas? A história não conta isso. Os negros nem se falam. E a comunidade LGBT? Então, é importantíssimo que a história tenha uma ideia de representatividade positiva. Como estamos falando do final do século XIX, em sociedades que eram menos complexas e eram sociedades conservadoras, a história valorizava as conquistas militares. Então, vamos pegar o exemplo inicial da Itália. A Itália acabou de se unificar, formou um único país. Então, ela agora se vê como um único povo. E qual que é a história de glória da Itália? A história da Roma Antiga, um dos maiores impérios da história. Lembrando que quem vai fazer isso novamente vai ser Benito Mussolini com o fascismo, porque ele vai sair colocando símbolos por toda a Itália de águias, símbolos romanos, e aí sim o povo vai sentir muito orgulho do seu passado. E se concentra nessa parte. Viver no presente triste é querer ter um futuro feliz. Mas é possível enganar isso quando a pessoa é anestesiada com um passado de glórias. Eu vou repetir isso aqui. Se a pessoa vive um presente infeliz e sonha com um futuro de felicidade e de glórias, ela pode ser enganada e anestesiada, e eu vou usar outra expressão, drogada. Ela pode ser iludida com um passado de honras e glórias. Por isso a história foi uma disciplina muito valorizada nas escolas. E aí tinha um tipo de educação que era a educação cívica. Tem essa educação em algumas escolas militares do estado de Goiás. Bom, o fato é que os estados-nação, Alemanha, Rússia, Áustria-Hungria, Itália, França e Grã-Bretanha começaram a valorizar os seus passados para gerar a ideia de nacionalismo. E isso dá união. Fica parecendo clichê, mas união é igual o quê? Força. Então nós temos um povo unido. Agora nós vamos para os elementos mais detalhados. Falta 10 minutinhos para essa aula acabar. Alguma dúvida com relação ao nacionalismo? Ótimo. Se tiver, me pergunta. Vamos entender primeiro a França. Não vou colocar o mapa para não perder tempo, mas depois eu volto a ele. Eu quero que vocês imaginem cada país como se fosse uma peça de um dominó e colocasse todas as pecinhas numa sequência.
A primeira peça se chama França. Por que que a França quis a guerra? Como é que o governo da França, que era um presidente chamado Poincaré, mexeu com os ânimos, mexeu com as paixões dos franceses? Ele fez o povo francês se lembrar da derrota que eles sofreram para a Prússia. A Prússia se tornaria qual país? Alemanha. Houve, em 1870, uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Quem venceu essa guerra? A Prússia. Ao vencer essa guerra, a Prússia tomou 2 territórios da França. Um território chamado Alsácia e outro território chamado Lorena. Francisco, você não sabe digitar, não? Eu sei, só um pouquinho. Alsácia e Lorena. O território da Alsácia era rico em minérios de ferro. Professor, não está chegando nada para mim aqui, é porque o animal aqui não sabe digitar. O território da Alsácia era rico em minério de ferro. E o território da Lorena era rico em carvão. Vocês se lembram da última aula que nós tivemos? Vamos ver se vocês estão antenados. Quais eram as 3 indústrias ou setores produtivos mais importantes da segunda Revolução Industrial? Siderúrgica, metalúrgica e química? Perfeito. Para trabalhar na metalurgia e na siderurgia, nós precisamos de quê? Carvão. De ferro. Carvão e minério de E ferro. carvão. Perfeito. Sabe de quem eram as maiores siderúrgicas e metalúrgicas de toda a Europa? Da Prússia. Se chamava Krupp. São 2 P's, se eu não me engano. Sabe quem era o dono da Krupp, que era a maior siderúrgica e metalúrgica do mundo? E esse cara também tinha um setor? Um cara chamado Otto von Bismarck. Quem é o Otto von Bismarck? O primeiro ministro da recente unificada Alemanha. Então, vejam bem qual que é a contradição e o que mexe com os ânimos da França. A França, desde a Revolução Francesa, tinha tudo para se tornar a maior potência do mundo. Quem era a maior potência na época? A Inglaterra. E a França em segundo lugar. A França estava entrando na etapa da segunda Revolução Industrial. Ela percebia que, como ela tinha feito o iluminismo, ela tinha a ciência, a filosofia extremamente avançada. Faltava só um pouquinho para a sua indústria ultrapassar a Inglaterra. Mas para a indústria dela ultrapassar, ela já tinha o que precisava, que era minério de ferro e carvão. Mas ela entra numa guerra e ela perde justamente isso. Se você quer mexer com o ânimo de uma pessoa, mais do que mexer com o amor, é mexer com o ódio. Corrigir aí. E como é que você mexe um nacionalismo? Você, em vez de fazer a pessoa sentir amor pelo seu país, você faça ela sentir ódio por outro país, que faz com que ela se una. Vou dar um exemplo clássico. Você pega um cara que mora no Pernambuco, um cara que mora no Acre, um cara que mora no Mato Grosso,
que mora em Minas Gerais, que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles podem ser das classes sociais diferentes, grupos étnicos diferentes, religiões diferentes, de raças, entre aspas, diferentes, mas se você colocar eles num estádio como o Maracanã e for Brasil versus Argentina, numa época em que a seleção estiver bem e a Argentina estiver bem, esses caras vão esquecer todas as diferenças. Porque mais do que eles sentirem amor ao Brasil, eles sentem ódio à Argentina. E se você quiser unir os franceses, mais do que fazer os franceses sentir amor pelos franceses, é fazer os franceses sentir ódio pelos alemães. Que na época, nós não estamos falando de alemães, nós estamos falando de Império Sacro Romano, Germânico, perdão, deixa eu corrigir. Sacro Império Germânico. Então, nós estamos falando dos germânicos. Então, agora nós entendemos por que a França quis entrar na guerra. Envolve nacionalismo, envolve vontade de desenvolvimento e um sentimento de revanche. Não se esqueçam dessa expressão, revanchismo francês. O que é revanche? É a desforra. Vamos pegar um exemplo atual. O Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Vocês acham que essa derrota não está engasgada? Vai ficar engasgada até o Brasil ter uma desforra. E se a gente pegar uma pessoa que é extremamente nacionalista, daquela derrota até os dias atuais, ele sonha com um jogo novamente em Copa do Mundo e que o Brasil humilhe a Alemanha para que isso seja desfeito. Vamos lá rapidinho. Alguma dúvida com relação à França? Não. Gente, vocês entenderam 20% do conteúdo das causas. Professor, você está sendo muito detalhista. Talvez não vai gastar só 3 aulas. Não tem problema. O importante é vocês aprenderem bem. Falta 3 minutinhos. Eu vou abrir para alguma questão, porque agora falta 2, porque se eu começar a explicar, vai ficar no meio do caminho. Infelizmente. Professor, não sobre a aula de hoje, mas sobre as aulas. O senhor vai postar elas lá para a gente assistir depois de novo? Então, a internet aqui em casa, ela é bem lenta. Todas as aulas estão gravadas na nuvem. Eu fiz o pedido para o pessoal vir melhorar a minha internet aqui. Porque eu tentei fazer a transição do arquivo do Zoom para o meu canal, porque agora eu tive que criar um canal no YouTube. Não vou virar youtuber, tá? Só por causa que a escola pediu isso. Enfim. Para fazer a transição do arquivo do Zoom para o YouTube, eu estava gastando muito tempo e parava toda a casa. Então, eu estou esperando mudar essa questão. Aí, como todas as aulas estão gravadas, depois eu vou lançar elas novamente na biblioteca, organizadinha, com data, conteúdo. Então, daqui a pouco, eu peço paciência a vocês, elas vão estar lá. Aí, quando você precisar, o arquivo vai estar lá. Tudo bem, Amanda? Tudo bem aqui, ó. Antes de ontem eu não assisti às aulas, acho que o senhor deve saber o motivo, eu não sei. Sim. Aí eu queria ver a aula de sociologia. Tudo bem. É um direito seu. Vai acontecer, tá? Eu agradeço pela compreensão, mas elas vão estar lá logo, logo. Tá bom, obrigada, professor. José, vai acontecer. Eu só estou esperando essa semana organizar todos os horários. Parece que até segunda os IDs vão estar todos organizados. Aí acabou isso. Aí eu começo a marcar os primeiros aulões. Eu acho que não vai dar mais para eu fazer os aulões nas sextas-feiras. Vou ter que mudar a data. Eu estou pensando de ser terça-feira, que para mim fica mais tranquilo. Eu sei que alguns não vão gostar e tal. Mas enfim. Gente, é isso. A França ficou bem explicado. Na próxima aula eu explico Grã-Bretanha.
Alemanha, Império Austro-Húngaro, Rússia e Itália. Garanto para vocês. E aí o desenvolvimento é mais rápido. Tudo bem? Um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada, professor, pela Por aula. nada. Até mais. Valeu, Tchau, professor. Francisca. Tchau, Júlia. Um ótimo dia para vocês. Falou, José. Tchau. Tchau, tchau. Jordana. Para você também, Borges. Benca? O que é isso, Henrique? Tchau e benca? Benção, professor. Não Ah, é ok. bica, não. Não, assim, eu entendi, mas eu queria provocar ele. Fiquei sabendo dessa garotinha. Estranho tá acontecendo, né? Aí é você que me quebra, velho. Falou. Tchau, Francisco. Bom final de semana. Para você também, Natália. Eu ainda tô por saber. Gabriel Marra, você é novato? Não vai me responder. O cara não me responde. Me responde, velho. Ô, caramba. Tá sabendo. Eu tô Ai. sabendo porque é da minha sala, tá, Francisco? Não vem, não. É novato, professor. É novato. Hora dessa, velho. Colocou até um emoji com a linguinha assim. Eita, filho. Tchau, gente. Deixa eu ir embora. Ai, meu Deus. Meu Deus, né? Tô ligado. Tchau, tchau, gente.